Oi, tudo bem? Começamos agora o Conversando Evangelho, o estudo semanal do Evangelho segundo o Espiritismo, tradução de Guilom Ribeiro. O estudo de hoje é o número 6. Em nome da Casa Virtual Luz Espírita Cavide, agradecemos a presença do Clóvis, da Michele, do Ney, da Ana e da Franciele. Convidamos nosso amigo Clóvis para a prece inicial. Vamos, nesse momento, fechar nossos olhos, serenar o nosso coração, elevando os nossos pensamentos a Deus, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Agradecendo a Ele a oportunidade que nós temos de estarmos aqui entre os encarnados, podendo aprender, crescer, evoluir e espiar. Agradecemos ao nosso irmão maior, Jesus, que deixou como legado o caminho mais curto e seguro para a evolução por meio do amor, do perdão e da caridade. Agradecemos aos nossos mentores e espíritos protetores, que eles continuem junto conosco nesta jornada, nos intuindo, nos amparando e nos protegendo. E assim, agradecidos que estamos, pedimos boas intuições e, acima de tudo, que possamos compreender e aprender os ensinamentos que aqui teremos nesta noite. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Fale um pouco sobre a quem foi Moisés e sua história. Então, gente, boa noite. A história de Moisés é muito interessante porque eu vou tentar falar brevemente, mas acho que vale a pena a pesquisa e o estudo a respeito. Moisés nasceu numa época em que o povo hebreu era escravo no Egito. E o faraó, vendo o crescimento do povo hebreu, ficou com medo de uma hora os hebreus se rebelarem contra ele, contra os egípcios, porque eles seriam maioria. Então ele decidiu que todos os meninos nascidos naquela época seriam jogados no rio Nilo. A mãe do Moisés, quando ele tinha teve Moisés e o escondeu por 3 meses. E como ela não queria, né, que o filho fosse morto, ela, junto com a outra filha, colocaram Moisés num cesto e o colocaram no rio, próximo da onde a filha do faraó se banhava. A filha do faraó pegou o cestinho, viu que tinha um menino e resolveu criá-lo. Nesse período, a própria mãe do Moisés o amamentou. E quando ele estava maiorzinho, ele foi para o palácio para ser educado a educação egípcia. Moisés, quando ele ficou um pouco mais velho, ele começou a ver o sofrimento do povo hebreu. E numa situação ele viu um egípcio maltratando um hebreu, chicoteando, enfim, e ele acabou matando esse egípcio. E ele teve que fugir, porque ele ia ser condenado à morte por isso, e ele foi para o exílio. Nesse lugar ele se casou, teve 2 filhos, e quando ele já estava lá com 40 anos, né, que ele foi para esse exílio, e um dia pastoreando, ele viu uma sarça ardente. Sarça é uma planta da família das rosáceas.
Mas ele percebeu que a sarça ela não queimava. E aí ele se aproximou e ouviu a voz dizendo que ele fosse até o faraó e libertasse o povo judeu, porque ele era o escolhido para fazer isso. Ele ficou meio reticente, mas acabou indo falar com o faraó, porque ele tinha medo de ser condenado à morte. E quando ele foi lá se encontrar com o faraó falou, olha, não vai rolar, não vamos libertar os hebreus. E aí o Moisés falou, olha, se não libertar o povo, vocês vão sofrer com as pragas. E aí vieram as famosas 10 pragas do Egito. E o rio Nilo ficou vermelho de sangue, teve chuva de pedra, ataque de gafanhoto, de piolho, de mosca, o gado morreu. E como última praga, os primogênitos, os filhos primogênitos morreram. E aí o faraó se deu por vencido e falou, ok, vou libertar o povo, e libertou o povo. Só que o faraó se arrependeu, porque quem ia executar os trabalhos que os escravos faziam? Então ele mandou os soldados irem atrás do povo hebreu, e aí eles já estavam a caminho do Mar Vermelho, e para o povo atravessar o Mar Vermelho, Moisés usou o cajado dele e abriu o Mar Vermelho, e quando os soldados vieram, eles foram engolidos pelo mar, que começou a se fechar. Essa é a história contada na Bíblia, né, da trajetória de Moisés com o povo hebreu. E aí eles chegaram no deserto, ficaram no deserto durante 40 anos. Ao chegar ao Monte Sinai, né, Moisés ele se recolheu, e foi daí que ele recebeu a tábua dos 10 mandamentos. E depois desses 40 anos, Moisés finalmente chegou, né, levou o povo até a Terra Prometida, mas ele nunca conseguiu entrar lá na Terra Prometida, ele faleceu antes. E segundo a Bíblia, relato da Bíblia, as pessoas, esse povo ficou 40 anos no deserto para que lá, na Terra Prometida, não entrassem escravos, apenas os nascidos libertos. E Moisés teve, né, a visão daquela Terra Prometida, mas realmente não conseguiu entrar lá, como tinha sido a profecia anterior, a profecia dita a ele. Essa é, resumidamente, a história de Moisés. Difícil resumir a história de Moisés em 3 minutos, né, Mi? Obrigada. Quais são as duas partes da lei mosaica? Boa noite a todos. Pois bem, para que entendamos melhor a respeito do tema, trouxemos aqui uma explicação básica sobre como o Espiritismo compreende essas leis mosaicas. Há duas partes distintas na lei mosaica. A lei de Deus, que é uma lei que é imutável, não se modifica com o tempo, e foi promulgada no Monte Sinai por Moisés, e a lei civil ou disciplinar, estabelecida também por Moisés. A lei civil ou disciplinar, ela foi feita apropriada àquele tempo e aos costumes da época, de acordo com o caráter do povo, e ela se modifica com o tempo. Essa é a diferença. A lei de Deus não se modifica, e a lei do homem ela se modifica com o tempo. Pois bem, essa primeira revelação da grande lei de Deus teve em Moisés a sua personificação, e a sua característica principal é a justiça e o direito, e ela está baseada toda nos 10 mandamentos de Moisés, recebidos mediunicamente no Monte Sinai, e está desdobrada nos livros constantes no Velho Testamento. Pois bem, porque antes de Moisés, o homem
tudo era força, né? Tudo era empregado pela força. E com ele, aprendeu-se também, né? Isso acompanhou a força, tudo era disputado, era olho por olho, dentro por dentro, entendeu? E até os nossos dias atuais, as bases do direito e da justiça dos humanos se alicerçam também nas leis de Deus. Até hoje nós temos isso aqui alicerçado, tudo que nós fazemos na lei de Deus. Só que nós não cumprimos nada. E foi ressaltado que a grande importância foi que Cristo deu a essas leis, quando ele afirmou que não veio destruir a lei e os profetas, mas sim dar-lhe o seu cumprimento. Gratidão. Obrigada, Ney. Fale um pouco sobre a lei natural. Então, Deus nos presenteou com a mais perfeita Constituição, a carta magna para o nosso aprendizado. Deus é tão perfeito, tão misericordioso, que fez todas as leis nos mostrando o caminho que devemos seguir. Deus criou tudo, e tudo que há no universo também são as leis de Deus. E essas leis são as leis naturais, que abrangem a física, a química, a matemática, as leis morais, todas as leis da natureza, os bons costumes, enfim, são leis divinas. Aqui na Terra, também nós temos as nossas constituições. Porém, nossas leis são falhas, cheias de emendas, vivem necessitando de reformas, porque são feitas por homens que também são falhos, são imperfeitos. O homem inteligente, ele estuda a lei material, enquanto que o homem do bem, o homem de bem, ele estuda e pratica a lei da alma, a lei de Deus. Mas Deus não. Deus é perfeito, ele não é falho. Deus é perfeito, assim como tudo que ele fez também é perfeito. E por isso são leis naturais, leis divinas, imutáveis. E o homem só é infeliz quando se afasta dessa lei. Deus criou a lei para a nossa alegria e a nossa felicidade. É isso. Obrigada, Ana. O que podemos entender pela seguinte máxima: Deus não se engana. Os homens é que são obrigados a modificar suas leis por imperfeitas. As de Deus, estas são perfeitas. Devemos sempre ter em mente que estamos encarnados em um mundo de provas e expiações. Assim, a perfeição não faz parte deste plano. Logo, as leis feitas pelos homens estarão evoluindo junto com a humanidade. Basta ver as mudanças de nossas leis e como as mesmas tiveram que acompanhar os nossos avanços, tanto morais como tecnológicos. Temos hoje leis específicas para cybercrimes, por exemplo. Já as leis de Deus são perfeitas, pois emanam da inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Logo, não tem como tais leis terem alguma imperfeição e que sejam passíveis de alguma melhoria. Obrigada, Clóvis. Obrigada pela colaboração de todos no estudo dessa noite. Pedimos para o nosso amigo Ney fazer nossa prece de encerramento. Vamos elevar a nossa gratidão a Deus por mais essa oportunidade desse estudo, do nosso Conversando o Evangelho, que possa nosso espírito absorver tudo que foi dito aqui, nos alimentarmos e sairmos melhor do que iniciamos. Que possamos, Pai amado, cada vez mais trabalharmos o nosso eu e utilizar dessa tecnologia
para nos ajudar a melhorar, levar o teu evangelho aos locais mais distantes e possa tocar no coração de cada ser que eu vi. Pai amado, gratidão te damos pelas benditas oportunidades dadas a cada um companheiro aqui presente. E os que não puderam estar conosco hoje, por algum motivo, o Senhor possa levar, Pai, o conforto, a luz e a bênção a cada um. Que o Senhor possa, Pai amado, com teu manto, com tua luz, com tua bondade, proteger o povo ucraniano, o povo russo, e tocar no coração desses governantes, Pai, para que a paz reine no nosso planeta, reine no nosso Brasil. Abençoa cada um dos nossos políticos que está com o poder na mão para ajudar, para contribuir. Ilumina, Pai, o nosso querido Espiritismo. Porque, Pai, é o consolo, é a luz para toda a humanidade. Que assim seja, e gratidão. Que assim seja. Tenham todos uma boa semana. E até o próximo estudo. Fiquem com Deus.